Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS, depois de algum tempo aí de pausa para a organização dos conteúdos, há cerca de 3 semanas, um mês atrás, a gente concluiu a playlist de fundamentos de Python. Quem está chegando nesse vídeo e ainda não conhece a parte mais básica, procura no nosso canal essa playlist que ficou bem legal, são cerca de 19, 20 vídeos ensinando os fundamentos, e esse aqui é a continuação da playlist sobre análise de dados com o Python, onde a gente vai começar fazendo o trabalho aqui em cima do SQL. Eu já fiz um vídeo em que eu demonstrava de forma rápida a carga dos dados, mas para isso você precisaria ter um banco de dados já criado. E nesse vídeo de hoje e nos próximos eu vou ensinar como criar um banco de dados do zero, depois como fazer a inserção de dados nesse banco de dados e por fim como fazer a carga de dados. E aí você conecta com o primeiro vídeo que foi da carga, da consulta desses dados, ok? Vão ficar nas referências esse material que está aqui no código. Eu vou deixar também o link do GitHub do código, é um código simples, mas interessante para você testar. Esses exemplos são um exemplo bem simples de tabela, né, em um banco de dados. Eles têm vários detalhes, exemplos diferentes num desses livros da referência, que é o livro de introdução à linguagem SQL. É um livro que não usa nada do Python, ele vai direto numa versão do SQLite para você fazer a manipulação direta lá, mas como não é o mais comum, normalmente você manipula os dados em uma base de dados SQL a partir de uma linguagem de programação. E aqui a gente vai ver como a partir do Python fazer a conexão com uma biblioteca que usa o SQLite, gerar a base de dados e aí fazer todo o ciclo de vida desse dado, tá bem? Então vamos direto aqui, vocês vão ver aqui que é bem simples, o próprio código já demonstra isso, são apenas essas linhas aqui, a gente vai tá com o nosso banco de dados criado. Então isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Primeira coisa, fazer a importação da biblioteca SQLite 3, que é a biblioteca dentro do Python que permite você fazer a conexão com os bancos de dados SQL. Então importamos aqui a biblioteca, tudo direitinho. Vou criar aqui uma variável de texto comum aqui, com a estrutura do banco de dados. Lembrando que aqui, para você entender, né, o detalhe dessa estrutura, os conceitos de chave primária, chave secundária ou chave estrangeira, né, as configurações de cada um desses atributos ou campos do banco de dados, aí é a parte mais conceitual de análise de banco de dados, ok? Mas de qualquer modo, explicando o que está sendo feito aqui. Nessa cadeia de caracteres aqui, a gente está passando a instrução SQL, create table e dando um nome a essa tabela, que é clientes. Aqui a gente vai dar os campos que a tabela vai conter, então o ID do cliente, que vai ser um campo do tipo inteiro, ela vai ser a nossa chave primária, vai ser do tipo autoincremento, ou seja, cada inserção de dados, esse campo vai ser calculado, o usuário não precisa fazer nada com isso, e ele não aceita valores vazios. Na sequência a gente vai ter o campo nome do tipo texto, também não aceita valor vazio. E aí os outros três campos são mais simples, eu não coloquei nenhuma configuração adicional, então é o endereço do tipo texto, cidade do tipo texto e estado também do tipo texto. Então essa instrução aqui, ela está criando apenas o texto em si da instrução SQL, ela ainda não está fazendo nada no nosso banco de dados. Então basicamente o que foi que ele fez aqui? Criou uma variável do tipo str, que dentro da variável tem aqui aquele nosso conteúdo. Agora, a partir daqui sim, a gente vai começar a usar a manipulação da biblioteca SQLite 3 para trabalhar com o nosso banco de dados. A primeira coisa que vai ser feita é criar uma conexão, e essa conexão ela vai se conectar ao banco de dados que a gente está dando o nome para ele. O SQLite 3 ele é um tipo de banco de dados bem simples, bem leve, e ele trabalha com arquivos que são salvos direto no seu computador. É claro, você poderia estar fazendo aqui
salvando no Google Drive, salvando em um servidor, em qualquer outro lugar. Mas a base dele é um arquivo e esse arquivo vai estar com a extensão .db e vai ser salvo em qualquer local de armazenamento e a partir daí você vai conseguir manipular o teu dado. Eu deixei aqui no comentário que se o arquivo não existir, ele é criado, né? Porque se ele existir, ele vai simplesmente criar a tabela já naquele banco de dados existente. Então vamos aqui, criar a nossa conexão, foi criada aqui, e agora a gente vai executar a criação da tabela. Uma vez conectado com esse arquivo, ele ainda não tem nada, mas na hora que eu venho aqui, faço com execute estrutura DB, e aí essa estrutura DB eu estou passando aqui qual a query SQL que eu quero executar naquele momento. Então essa instrução aqui, essa linha de comando, ela está pegando esse objeto que foi criado aqui com referência a esse banco de dados, criou o banco de dados. Agora ele está pegando dentro daquele banco de dados, executando um método chamado execute, e esse método recebe uma query SQL. Então, fazemos nossa execução, ele dá aqui um retorno, vocês estão vendo que ele não vai dando praticamente nenhum retorno. Se a gente tivesse algum problema aqui, ele iria dar uma mensagem de erro, mas a princípio ele está funcionando corretamente. E aí o commit é para a gente passar, aí por uma questão até de segurança da base de dados, né? A gente sempre trabalha com os commits para você confirmar aquela instrução que você acabou de passar. Seja uma instrução simples, seja uma instrução mais complexa como essa, que é a instrução de criação de uma tabela dentro do banco de dados. Então vamos aqui para o commit. Então pronto, isso aqui significa que o nosso banco de dados está criado. A última parte que eu vou fazer é simplesmente o close, o conclose. Então essas pequenas instruções aqui, resumindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruções, a gente conseguiu criar o nosso banco de dados. E como vocês viram, a gente não tem aqui um retorno dentro do nosso console do Python para dar um retorno sobre aquilo que aconteceu. O que a gente pode fazer para conferir? Na pasta onde você estava trabalhando, você vai fazer a conferência se foi criado aquele banco de dados, né? Então vamos aqui procurar. Eu estou com a pasta já aberta, deixei organizada aqui por data, aí, ó, podemos ver que aqui foi criado um arquivo chamado dadosvendas.db, criado hoje às 18h53, então isso confirma que a gente tem aqui o nosso banco de dados. Esse banco de dados ele ainda está vazio. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai aprender como inserir dados dentro desse banco de dados. Um cuidado para vocês sempre terem, eu já falei disso no vídeo anterior sobre carga de dados, mas vou repetir em todos os vídeos, é o conclose. Sempre que você conclui aquilo que você está fazendo, executa essa instrução, porque essa instrução aqui é o que vai garantir que o teu banco de dados vai ser encerrado e você não vai ter risco ali de perda de dados ou mesmo risco de segurança da informação para aquela tua base de dados que ficar com a conexão aberta. Ok? Então era isso para o vídeo de hoje. É um vídeo simples. Aguarda que na próxima aula a gente vai ver agora como popular essa base de dados com dados reais aí para os seus exercícios, e seus testes, e seus programas e aplicações. Um abraço e até logo.